essa demanda que venha assim.
Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Não estou ouvindo vocês. Só um minuto. Tô ouvindo, Thay. Agora estou ouvindo. Então, pessoal, boa noite. Hoje a Neia, ela está num curso, né, de especialização de traumas. Agora à noite ela não consegue dar aula, mas nós teremos uma aula maravilhosa com a Eliane, que é nutricionista. Nutróloga também, ele é nutricionista, né? Isso mesmo. Ela vai dar uma aula para a gente, principalmente sobre a questão do intestino, que é muito importante. E logo depois vamos ter uma aula com a Ana Clara, que vai falar um pouco sobre ciclo menstrual. Para quem foi no retiro, a filha da Neia é a pessoa que nos deu aula de yoga todos os dias de manhã. Tá bom? Eu não vou me alongar muito, vou deixar a Eliane falar. Eliane, eu vou passar o host para você, tá? E daí depois, quando você encerrar, você me avisa e daí eu te indico como passar o host para a Ana Clara, tá? Eliane, só fala para eu ter certeza que teu som tá saindo. Tá me ouvindo? Peraí que tá fazendo um chiadinho. Deixa eu só, porque eu mexi o fone para ver se. Aí. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas a sua imagem. Fala mais um pouquinho para a gente ver se consegue te ouvir. Tá me ouvindo agora? Acho que todo mundo está ouvindo bem, pelo menos eu estou ouvindo super bem. Tá, Tô confirma aí. ouvindo. Confirma aí com as meninas. Isso. Todo mundo está ouvindo bem? Se alguém não tiver, vai falando aqui no chat. Deixa eu só te Tá. passar aqui o host. Se você tiver alguma coisa para apresentar, compartilhar. Não, eu até falei com a. Uhum. Porque como vai ser uma aula mais rápida, né? Eu falei com a Neia que essa aula do intestino é uma live que eu fiz e eu fiz essa aula dentro da minha comunidade, que eu tenho um grupo de emagrecimento, aí eu fiz essa aula lá Uhum. e foi ao vivo também, tá? Então não tem o material para as meninas, mas depois a gente quiser tirar dúvidas ou se quiser que eu faça Então, algum. então, eu nem vou te passar o host, porque é mais para compartilhar a tela mesmo. Então não tem necessidade. Tá bom. Só vou mutar aqui o meu áudio, tá? Pode seguir. Boa noite para todas. Com muita alegria, uma imensa gratidão à Neia por ela ter me convidado, sabe, para poder dar essa aula do intestino. E como a gente estava conversando, inclusive a Neia chegou a fazer esse protocolo da modulação intestinal e tem muito a ver com essa questão do movimento da mente, tá? Porque, para quem não sabe, o intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso, né? Que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por quê? Por dois motivos. Do segundo cérebro, porque no intestino nós temos aí mais de 100 milhões de neurônios. E o intestino ele possui o próprio sistema motor, tá? Ele participa da movimentação dos alimentos no processo da digestão. O intestino também ele produz células da 80% das células de imunidade do nosso corpo, gente, elas são produzidas no intestino. Então, 80%. Por isso que várias doenças, manifestação de doenças, principalmente doenças infecciosas, estão relacionadas com a saúde do intestino, tá? Tem também a produção de hormônios, principalmente hormônios do bem-estar.
né, a serotonina. Por isso que a gente também, mais uma vez, relaciona a saúde da mente com a saúde do intestino. Depois eu vou passar para vocês aqui todas as doenças, sinais, as manifestações que ocorrem no corpo da gente de doenças silenciosas, que o médico trata a doença, mas ele não trata a raiz. E nós, como nutricionista, nós já temos essa visão, esse olhar para você modular o seu intestino, porque muitas doenças vocês conseguem equilibrar, vocês conseguem tratar simplesmente com essa modulação do intestino, tá? Então, eu vou estar olhando aqui porque tem todas as doenças, eu quero falar para vocês a relação de cada uma, tá? Uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam também sobre a sensibilidade do intestino-cérebro. Por exemplo, se você está no momento de estresse, eu não sei se já aconteceu com vocês, daquele frio na barriga, muita gente sente enjoo, muita gente tem aquela desbiose intestinal, muita gente tem diarreia em ocasiões que está mais tensa, mais estressada, mais ansiosa. Então, isso só para vocês entenderem a conexão que tem a nossa mente, tá? Principalmente as nossas emoções com o intestino, tá? Então, só para dar essa introdução para vocês entenderem a importância de ter esse carinho, de ter esse olhar para o intestino, tá? E a principal, gente, a principal alteração do intestino que faz com que vocês manifestem algum tipo de doença é a tal que desencadeia, né, as doenças que são manifestadas, é a tal da disbiose intestinal. Para quem não sabe, a disbiose intestinal é o desequilíbrio da microbiota, porque dentro do intestino nós temos micro-organismos, tá? Então, que são chamadas bactérias boas e as bactérias ruins, tá? E essas bactérias boas, elas participam na produção de toxinas, tá? Para poder impedir que produtos tóxicos, né, que entram dentro da célula. Então, elas formam uma barreira, tá? Essas bactérias boas, ela produz essas toxinas formando uma barreira intestinal, não deixando que o seu intestino seja bombardeado. E as bactérias ruins, as bactérias que a gente fala, elas muitas vezes nessa desbiose intestinal, que tem esse desequilíbrio, elas começam a sobressair mais, principalmente se você tem uma alimentação, uma digestão, uma mastigação ruim, porque essas bactérias, elas se alimentam de restos, tá? Restos de alimentos que elas vão lá e fermentam, por isso que vocês têm vários sintomas que vocês muitas vezes acham que é normal acontecer. Então, essas bactérias, elas começam a se proliferar de uma forma que depois fica muito difícil vocês terem esse controle. Tem como saber se você tem essa quantidade de bactérias ruins dentro do intestino? Não tem. Porque o que acontece? Nós fazemos o exame de colonoscopia, que você identifica algumas doenças, alguns pólipos, né? Então, a gente faz esse exame, que é um filme, né? Que você filma todo ali o seu intestino, até na chegada do ânus. Então, você só vai identificar ali alguns pólipos, se tiver algum tumor, alguma coisa que já foi manifestado, tá? Agora, e esses micro-organismos, só se tiver um microscópio, porque eles são seres minúsculos. Então, não tem como identificar uma pessoa se ela tem mais micro-organismos de bactérias ruins ou se elas têm boas. Por isso que a gente tem que ficar atentas aos sintomas, tá? Então, o primeiro sintoma de que o seu intestino não está saudável é a microbiota intestinal, tá? É esse desequilíbrio dessas bactérias que a gente tem naturalmente no nosso corpo, porém, as bactérias ruins, elas já estão dominando todo o território, tá, meninas? Então, vamos falar o que causa o acúmulo dessas bactérias no nosso intestino. O que aumenta, tá? Então, eu vou passar para vocês as principais causas. Álcool, tá? O uso excessivo de álcool,
porque o álcool ele vai fazer com que as bactérias boas, elas morrem. Tá? Então, é como se você estivesse intoxicando essas bactérias. E vocês vão estar dando vida para as bactérias ruins, porque elas sobrevivem. Então, tudo que é lixo, tudo que é tóxico, vocês estão dando nutriente para as ruins. E tudo que é limpo, tá? Tudo que o nosso corpo precisa, todo nutriente, vocês vão estar nutrindo as bactérias boas, tá? E muita gente, uma coisa muito importante que eu gosto de falar, que muita gente acha que está, por exemplo, ainda mais nós que moramos no litoral aqui, né? Que quando tem alguns sintomas, vocês associam com o quê? Com o verme. Né? E muitas vezes vocês fazem a vermifugação, mas vocês não conseguem melhorar esses sintomas. Porque, na verdade, não é somente retirar os vermes, você precisa fazer essa limpeza, tá? Você precisa de dar um tempo para o seu intestino, principalmente na digestão dos alimentos. Tá? Então, é todo um processo que precisa ser feito para depois você fazer a vermifugação. Tá bom, gente? Então, falei do álcool. O álcool, ele vai fazer com que essa proliferação aumente. O uso excessivo da cafeína também vai fazer com que essas bactérias aumentem. Medicamento, principalmente antibiótico, sabe? Pessoas que já usou muito antibiótico na vida, acaba que matam essas bactérias boas, tá? Então, só tem mais as bactérias ruins na sua camada do seu intestino, tá bom? Agentes químicos de alimentos agrotóxicos, agentes químicos de alimentos industrializados, todos esses agentes químicos, eu falei para vocês, que são toxinas também, acabam também alimentando as bactérias ruins, tá? Infecções causadas por bactérias, sabe? Essas infecções que vocês pegam, diarreia, viroses, né? Todo mundo dá nome de virose. Então, essa infecção causada por alimentos, vocês também estão aumentando a proliferação dessas bactérias dentro do seu corpo. Aí você vai lá e toma um antibiótico e não mata todas. Então, sempre tem umas lá que estão ali sobrevivendo, estão cada vez mais ocupando espaço dentro do seu intestino e causando a inflamação crônica, tá? Deficiência nutricional. Se você se alimenta muito mal, você vai também aumentar a sua deficiência nutricional, tá? Você vai ter alimentos, né, pobre, você vai estar mais vezes você vai estar com o seu intestino mais intoxicado, mais inflamado. E outra coisa, se você tem muitas bactérias, muita colônia de bactérias dentro do seu intestino, o seu corpo não consegue mais absorver os nutrientes, mesmo você comendo certo. Então, não adianta vocês se alimentarem bem se vocês não cuidarem da faxina, não fizerem essa faxina correta. Se não fizer a retirada, depois eu vou usar um termo com vocês aqui, nessa modulação intestinal, é como se a gente matasse as bactérias de fome. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir essa absorção, tá? E está muito ligado também com obesidade. Pessoas que não conseguem emagrecer de jeito nenhum, pessoas que têm estufamento abdominal. Eu vou falar sobre os sintomas, tá? Então, aqui são as causas, tá? Se tiver alguma dúvida, gente, depois se tiver jeito deles fazer alguma pergunta antes da Ana Clara entrar, tá? Eu tô falando meio rápido por causa do tempo, tá bom, meninas? E aí eu estou indo. A gente abre para perguntas antes. Bom, tá. Eu estou indo direto ao ponto. Então, vamos aos sinais e sintomas que você tem disbiose. Tá? Então, preste atenção nesses sinais, que daí vocês vão ter mais uma clareza do que eu estou falando, para ligar isso aos seus sintomas, tá? Problemas digestivos, gases, aqueles pum muito fedido, porque soltar pum, ter gases, é normal, gente. É normal. Para vocês terem uma ideia, até 20 pum por dia é considerado normal. Agora, se todas as vezes que você come,
e você solta aquele gases mal cheiroso que nem você dá conta de ficar perto de você, você pode ter certeza que você está tendo aí uma quantidade de bactérias que estão fermentando aquela comida que você comeu. Tá? Então, se tem informação de muito gases, certamente você tem muito mais bactérias, muito mais desses micro-organismos do mal que a gente fala, tá? Distensão abdominal, pessoas que emagrecem, aquela falsa magra, sabe? Que emagrece, mas ainda tem aquele ovinho na barriga, sabe? Então, a distensão abdominal é uma inflamação do intestino. Tanto é que quem faz a modulação intestinal sente nitidamente essa barriguinha diminuindo. É incrível, porque realmente o intestino fica muito inflamado. Por isso que você... e já é algo que você está repetindo, né? Já é uma alimentação que você já faz no seu dia a dia, você só vai aumentando essa inflamação e essa distensão abdominal. Você faz dieta, mas a barriga está ali, tá? Azia, refluxo, azia, toda vez que você come alguma coisa, é certo que alguns alimentos você já tem uma intolerância, né? Tem pessoas que têm com pepino, com melancia, tá? Então, alguns alimentos a gente já tem uma digestão ruim, mas quando tudo que você come, você tem azia e refluxo, é porque você tem uma proliferação dessa disbiose aí, dessas bactérias. Arrotos, todas as vezes que você come, termina de comer e sente aquele arroto, parece que a comida está voltando, é a mesma coisa do refluxo, né? Também você tem aí as bactérias que estão fermentando. Náuseas, do nada você fica nauseada durante seu dia, principalmente com alguma comida específica, tá? Também é sinal de disbiose. Diarreias também é sinal de disbiose. Constipação intestinal, alergias e intolerância alimentares. Você já ouviu falar que tem pessoas que começam a desenvolver intolerância depois de uma certa idade? Ela falou assim, olha, não sei o que está acontecendo. De repente o glúten está me fazendo mal, a lactose está me fazendo mal. Vocês podem ter certeza que é uma inflamação crônica do seu intestino que está te levando a desenvolver essas intolerâncias. Tá? Então, vocês podem prestar atenção. Se você não tinha nenhuma intolerância e começou a ter, você pode ter certeza que se trata de uma disbiose intestinal, tá, gente? E essa questão da constipação intestinal, eu atribuo muitas questões relacionadas ao nosso estresse, tá? Principalmente nós mulheres que estamos na menopausa. Estresse, irritabilidade, sem energia, tá? Porque a constipação, veja bem o que acontece. A constipação intestinal, ela faz com que você retém, porque o cocô, gente, ele é carregado de toxinas. Carregado. É lixo. É todo aquele lixo da digestão. Então, se você não faz cocô todos os dias, o seu corpo reabsorve aquelas toxinas. Então, você está inflamada frequentemente. Todos os dias você está inflamada. Então, se você vai no banheiro a cada 3 dias, quanto mais tempo você fica com o cocô ali, mais tempo você está reabsorvendo as toxinas. Tá? Então, a constipação intestinal, ela está, para mim, em alto nível de grau de inflamação do intestino. Tá? Então, é bom você prestar atenção. O normal é o corpo, o intestino funcionar todos os dias. Mas só que tem muita gente que já ficou normal não funcionar. E já acha isso natural. Sabe? Então, nós temos que prestar atenção que isso aí já é um sinal e sintomas para a sua inflamação intestinal e para a disbiose. Tá? E outra coisa também, para mulheres na menopausa, o intestino, ele produz hormônios de estradiol. Se você produz esse tipo de hormônio dentro do intestino e você não coloca o restante dessas toxinas para fora, você reabsorve também essas toxinas.
aí aumenta forgachos, aumenta todos os sintomas da menopausa estão relacionados com o mau funcionamento do intestino. E vice-versa. Tem pessoas que chegam na menopausa, vai ter um reflexo no funcionamento do intestino. Então, a relação é muito grande, tá? É bem proporcional aos sintomas da menopausa com os sintomas de inflamação do intestino. Faz a modulação, vocês vão diminuir bastante esses sintomas da menopausa também. Problemas mentais. Por que a disbiose intestinal está relacionado com problemas mentais? Por causa da produção, que eu falei para vocês, de alguns hormônios, principalmente o hormônio do estresse e o hormônio do bem-estar, que é a serotonina. Então, o hormônio do cortisol e da serotonina também tem uma produção ali no intestino. E tem essa alteração de humor. Tem pessoas que têm ansiedade, que sentem ansiedade, depressão. A maioria dessas pessoas, vocês podem buscar informação que a maioria dessas pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, compulsão alimentar, tem problema no intestino, tem inflamação no intestino, tá? Porque dentro do intestino é que nós produzimos essas células esses hormônios do bem-estar. Então, se você tem ali grande produção de bactérias ruins e disbiose intestinal, você não vai ter uma boa produção desses hormônios. Tá bom, gente? Então, esse desequilíbrio acaba aumentando a sua alteração do humor, tá? E principalmente também a alteração do sono. Porque, para quem não sabe, a melatonina, que é o hormônio do sono, também é produzido no intestino. Tá? Então, nós temos aí uma boa produção da melatonina no intestino. Tá? Então, só para vocês entenderem o quanto que a inflamação intestinal ela pode prejudicar, tá? Prejudicar você no todo, né? Prejudicar principalmente as suas emoções. Tá? Ela pode ter uma relação muito grande com essas alterações de humor. Tá? E para quem precisa de emagrecer, é muito mais difícil. Fica muito mais difícil porque não consegue controlar essa dosagem de hormônios, tá? E sem falar também, gente, que a disbiose intestinal, ela causa alteração no apetite, tá? Os hormônios, aqueles hormônios que dão sinais para vocês, que é a grelina e a leptina, que é o hormônio da fome e da saciedade, se você não tem uma microbiota intestinal limpa, se você não tem um intestino funcionando, um intestino que não esteja inflamado, você também não tem a produção desses hormônios. Você começa a perder esse equilíbrio dos hormônios da leptina e da grelina. Então, você acaba gerando uma compulsão alimentar. Você perde a sensibilidade de saber o momento que precisa parar de comer. E muitas vezes vocês não entendem mais se é fome emocional ou se é fome física, porque você já não tem isso acontecendo de forma que deveria acontecer, da forma que deveria acontecer, tá? Falta de atenção também, a disbiose intestinal afeta a falta de atenção. E o desânimo excessivo, sabe aquele desânimo, aquela vontade assim de não fazer nada? Tá? Às vezes você pensa que se trata de verme. Muita gente acha que é verme, mas você pode ter certeza que é inflamação do intestino também, tá? Problema na pele, tá? Se você costuma aparecer muita acne, muita dermatite, muitas coceiras na pele, também está relacionado com a inflamação do intestino. Tudo que eu estou falando para vocês, tá? Pode ter uma outra causa, mas antes de você tratar outras causas, eu te aconselho a olhar para o intestino. Porque muita coisa vocês conseguem resolver fazendo a modulação intestinal, tá? Doenças autoimunes. Por que as doenças autoimunes, como artrite reumatoide, tireoide de Hashimoto, lúpus, psoríase,
Doença celíaca. Por que que essas doenças elas têm uma relação muito grande com a desbiose intestinal? Porque, como eu falei para vocês, 80% das células do sistema imunológico, elas são produzidas dentro do intestino. Se você tem o intestino hiperinflamado, você tem uma imunidade baixa. A sua imunidade sempre está baixa. Para as pessoas que precisam emagrecer, isso é o ponto fundamental, a imunidade. A imunidade, porque se você não favorece, a sua imunidade não te favorece, você não consegue aumentar a dosagem de nutriente nas suas células. Você tem o quê? Aquele peso estagnado. Você não consegue emagrecer por nada. Faz tudo certinho, mas se você não faz a modulação, você não consegue emagrecer, tá? Então, essas doenças autoimunes, elas estão relacionadas com o intestino, tá? Por causa dessas células do sistema imunológico serem produzidas 80% ali, tá bom? Se vocês têm um comprometimento do seu intestino, você também tem um comprometimento o equilíbrio, né? Desse equilíbrio dessas células da imunidade. Aí você acaba desenvolvendo doenças autoimunes, gente, porque você, além de você estar o tempo todo bombardeando o seu corpo, o seu próprio corpo, a sua célula o tempo todo querendo se defender, porque doença autoimune é isso. É o seu corpo querendo se defender das toxinas, das inflamações, ao tempo todo. Então, se isso acontece há anos, por isso que você acaba desenvolvendo uma doença autoimune, tá? Desequilíbrio hormonal. Vamos falar um pouco dos hormônios que também possam estar relacionados com a disbiose intestinal. Doença da SOP, que é a síndrome do ovário policístico, tá? Também está relacionado com a baixa dosagem dos hormônios, tá? Endometriose também está relacionado com a disbiose intestinal. TPM. Por que a TPM você fica naquela loucura para comer doce? Muita gente fica naquela loucura. Tá? Porque você tem o quê? Baixa, naturalmente, nós temos a baixa do hormônio do bem-estar, da serotonina. Se você tem o intestino inflamado, aí que você não absorve. Então, você não consegue essa produção eficaz. Aí você acaba também prejudicando o seu funcionamento, a sua fisiologia, e a sua TPM, ela é de último grau. E outra coisa, gente, o doce, o açúcar, ele é substrato para essas bactérias, tá? Quanto mais vocês ingerir açúcar, mais vocês vão estar alimentando essas bactérias ruins que pode proliferar dentro do nosso intestino. Isso acontece com todas nós, tá? Nem eu, que sou nutricionista, fico livre dessas bactérias ruins, não. Porque o tempo todo a gente pode estar ingerindo toxinas. Por isso que, pelo menos 2 vezes no ano, da mesma forma que vocês se preocupem com a vermifugação, 2 vezes por ano vocês têm que preocupar fazer a modulação, tá? Então, eu falei para vocês a dificuldade de emagrecer. Se vocês não têm uma boa absorção de nutriente, como que você vai fazer o seu corpo funcionar? Não vai. Você não vai conseguir emagrecer com facilidade, tá? O aumento dos sintomas da menopausa também está relacionado ao desequilíbrio hormonal. E, como eu falei para vocês também, a questão do cocô, tá? Se vocês não fizerem cocô todos os dias, você vai estar reabsorvendo os nutrientes, reabsorvendo os hormônios, as toxinas hormonal, que deveria ser mandado para fora, elas estão sendo reabsorvidas. Aí vocês estão também tendo alteração dos hormônios, por isso que tem aqueles calorões absurdos. Não só por isso, mas por vários outros motivos, tá? Mas também é um princípio do que acontece, do que pode acontecer, tá? Eu tenho 52 anos, não tenho nada, zero estou na menopausa, de fogacho, não tem nada. Nem sei gente, eu nem sei o que é menopausa. Não sei, juro por Deus. Não sei o que é. Infecções e alergias respiratórias, sabe? Principalmente relacionado com a ingestão do leite, tá?
O leite também, quem ingere muito leite pode desencadear. Por que desencadeia? Porque você não tem as células imunológicas, o seu intestino está inflamado, as suas células imunológicas, a barreira intestinal, ela está permeável, ela deixa entrar tudo. Então, você não tem como você quebrar essas enzimas, a sua digestão ela não é bem feita. Por isso que você começa, qualquer coisa que você toma, por isso que eu falei para vocês, você começa a ter intolerância que você não tinha. Por que tem crianças que têm bronquite, asma, as pediatras pedem para diminuir a ingestão do leite? Por causa desse sistema imunológico que é baixo. Essas crianças. Tá? Então, também, e se você, quanto mais leite você ingere, estou sofrendo de calor e frio na menopausa, engordei 8 quilos. Maria, temos que bater um papo. Então, tem muita relação, essas doenças inflamatórias, tá? Principalmente relacionado a respiratórias, tá? Essas doenças respiratórias, principalmente para quem ingere muito leite, tá? Então é bom dar uma olhada, porque você pode estar aí com uma disbiose intestinal, tá? Também tem a infecção urinária, tá? Se você tem infecção sempre está voltando, tá? Infecção urinária e candidíase de repetição está relacionado também com a microbiota intestinal em desequilíbrio, tá? E qual que é a importância, gente, da modulação? Essa modulação intestinal, eu passei para a Neia, tá? Ela faz uma diferença muito grande, porque você vai começar a matar as bactérias de fome, literalmente, tá? Vocês vão diminuir o peso da digestão, vocês vão diminuir a ingestão dos carboidratos da massa, tá? Do açúcar, industrializados no geral, e vocês vão aumentar, sabe? Aumentar as bactérias boas com algumas nutrientes que é feito dentro do cardápio da modulação intestinal. Não sei se você já ouviu falar do caldo de ossos. O caldo de ossos, ele possui aminoácido que recupera a nossa microbiota intestinal. Então, não adianta, gente. Outra coisa que é muito importante eu falar para vocês, não posso comer alface de jeito nenhum, sinto muito. Depois eu vejo o que ela escreveu aí. Então, não adianta vocês ingerirem, sabe, os alimentos que possuem, por exemplo, kefir. O kefir ajuda na microbiota intestinal boa, né, dos micro-organismos, possui micro-organismos. Kefir, a kombucha. Não adianta vocês ingerirem esses alimentos que são os probióticos, prebióticos, se vocês ainda têm muitas bactérias, aquelas nocivas dentro do seu corpo. Então, por isso que é importantíssimo você fazer essa limpeza para depois você entrar com os prebióticos, tá? Os prebióticos e os probióticos, os probióticos são as bactérias boas que você está repondo, está reconstruindo toda a sua flora, tá? E os prebióticos são os nutrientes para fazer com que essas bactérias se proliferam, tá? Então, primeiramente, vocês têm que fazer, tomo kombucha e tenho mudinhas para quem quiser. Excelente. Então, se você quer fazer tudo correto, primeiramente vocês têm que fazer essa limpeza dessas bactérias ruins, tá? É isso. Se alguém tiver dúvida, tá, da modulação intestinal, depois Eliane, pode falar. a Maria Perpétua, a pergunta, acho que é a Maria Perpétua. Agora eu não estou achando. Achei aqui. É a Maria Perpétua. Está perguntando como é que faz a distância. Mas eu acredito que não é uma coisa que tem que ser feito próximo a você, né? É um cardápio que a pessoa tem que seguir. Só esclarece um pouquinho. Sim, Maria Perpétua, eu trabalho com atendimentos online, tá? Eu faço atendimento, a maioria dos meus pacientes, todos são de fora. Aqui em Florianópolis são poucos, até mesmo porque eu me mudei para Florianópolis tem 4 anos.
Vamos combinar todos isso que quiser. Olha, eu não sei, a Neia não está aqui hoje, mas ela tem um projeto para a gente fazer juntas, tá? Nós temos um projeto. A gente está Tem. pensando, porque o que, que acontece, gente? Além de trabalhar com o intestino, eu também trabalho com o fígado e rins. Então, eu tenho dois tipos de protocolo. O primeiro é para trabalhar o intestino, que é esse aí, tá? Para vocês terem uma ideia, para quem quer emagrecer, só com a modulação intestinal, em 5 dias que faz, você consegue perder 2 quilos. 2 quilos, só com a modulação intestinal. As meninas do meu grupo de emagrecimento, todas conseguiram emagrecer 2 quilos. E eu tenho o protocolo detox. O protocolo detox é para dar aquele reforço para o rins e para o fígado. Então, é um trabalho completo. E eu estava conversando com a Neia da gente propor isso para as alunas, a gente fazer algo grande, sabe? Com mais pessoas, tenho interesse em fazer, ó. Mais pessoas, e para que todas vocês comecem juntas e terminem juntas. Isso vai gerar até um movimento de fazer todo mundo junto, sabe? Dando força, né? Mandando força para outra, e vai ser muito bacana, tá? Vai ser muito bacana. Mas quem quiser fazer no individual, eu também passo todos esses protocolos. E aí fica para vocês a decisão, a escolha de fazer aqui na escola, de a gente fazer algo grande, né, para todas vocês, ou se querem, porque além se você tem, né, alguma particularidade, além desse que eu te falei da detoxificação do fígado, do rins, do intestino, mas se você ainda precisa emagrecer muitos, né, gente? Se vocês ainda precisam emagrecer, o ideal é que você faça um acompanhamento individualizado, tá? É o que a Néia está fazendo, para que você tenha um olhar aí direcionado para a sua individualidade, tá? Acho que Pronto, acho que agora, acho que você falou a palavrinha as palavrinhas mágicas, né? Não sentir a menopausa, emagrecer. Eu acho que todo mundo ficou interessado. Agora vamos aguardar. Mas quem quiser falar com você no particular pode entrar em contato contigo, né? Eu posso passar teu contato. claro, pode entrar sim, tá? Estou disponível para tirar dúvidas, viu, meninas? A intenção dessa aula hoje, vocês viram que foi bem rápido, eu fiz uma resumida, porque essa aula ela dura em torno de 1 hora. Então, para falar tudo dentro desses 30 minutos, eu até me atropelei um pouco para falar o essencial para vocês, é o que realmente precisa ser melhorado, tá? Melhorado. E não esqueçam nunca, o intestino é sim o nosso segundo cérebro, tá? Comece a pensar em todos esses sintomas aí, se vocês estão sentindo, que tem muita relação, gente. A desbiose intestinal, ela atrapalha todas as nossas atividades, sabe? O nosso estresse emocional, a nossa energia, tá? Eu sou adepta da atividade física, eu sei o quanto que a gente precisa estar bem, motivação. Então, como a Thay falou, e a menopausa, muitas vezes você não necessariamente você precisa sofrer tanto sintoma. Isso é porque você está com o corpo muito inflamado. Por isso que eu trabalho com esses dois tipos de processo de desinflamação, do intestino, dos rins e do fígado, tá? Esses órgãos que vai nos ajudar o quê? A eliminar retenção, inchaço do corpo, tá? Tudo isso que nós precisamos olhar, né? Tudo isso tenho certeza que isso atrapalha muito a nossa produtividade, tá? Eu espero que a gente tenha mais aulas com você, que dê para fazer mais aulas com você. É bem interessante mesmo. E não influencia só no nosso mental, né? Influencia no espiritual, porque se no mental não tá bom, influencia no espiritual. Então, alimentação é tudo, né? Aquele famoso ditado, você é o que você come. Exatamente. Eu vou passar o teu contato lá no grupo. Aí quem quiser entrar em contato contigo já tem aí, Tudo bem, tá bom? tudo certo. Obrigada, tá, meninas? Se alguém quiser depois me perguntar, eu já vou deixar o momento agora para a Ana Clara e depois vocês me perguntam ali no grupo, tá? Se Ou no alguém, privado, pode me procurar no privado. se alguém ainda tiver alguma pergunta que queira fazer aqui,
Vamos ver se a Ana Eu queria. finalizou. Pode perguntar? Pode. Pode. Qual a relação da atividade física com o intestino? Atividade física com o intestino? Isso. Porque o exercício vai te ajudar o quê? A você aumentar a produção desses hormônios do bem-estar, tá? E o intestino, se você tem uma movimentação do seu corpo, você também está ajudando o seu intestino também a ter aquele movimento, né, que precisa ser feito, tá? Principalmente ali dentro do bolo fecal, tá? O intestino, exercício, ele te ajuda nessas contrações, te ajuda a você a aumentar, sabe, o seu peristaltismo do intestino, tá tudo. Água. Eu digo que o exercício físico, nem tanto, mas a alimentação é vida. Tanto é que até para o emagrecimento, eu costumo dizer que atividade física para você, para a manutenção do seu corpo, para o emagrecimento, atividade física é 20%. A alimentação é 80%. É a mesma coisa nessa relação que que eu estou te colocando aqui sobre o funcionamento do intestino. Ajuda, sim, na motilidade do intestino, na movimentação, tá? Mas o principal aí é a alimentação. O foco principal é a alimentação. Tá, obrigada. Obrigada, Mais alguém? Helena. Pergunta, só que eu tô. É a Vanessa, só que eu tô sem vídeo, tá? Estão me ouvindo? Aham. Sim. Tá. Então, assim, olha, é um relato, na verdade, mas é uma pergunta também, tá? Por exemplo, assim, já tem pelo menos uns 3 anos que eu praticamente zerei o meu consumo de carne vermelha, tá? Eu sempre tive muito problema com digestão de carne vermelha, muito pesado para mim, tá? Eu sinto uma dificuldade muito grande depois de consumir carne vermelha em qualquer quantidade. Então, eu reduzi muito o meu consumo de carne vermelha. E a carne branca, o peixe, o frango, eu ainda faço consumo com mais frequência, tá? Só que o que que eu noto? Por exemplo, assim, quando eu entro numa alimentação onde eu tirei, né, essa carne vermelha, quando eu volto para ela, é praticamente assim impossível eu conseguir ter um dia bom, porque, claro, né, pelo fato de eu não ter o costume mais o hábito de comer a carne, eu tenho maior dificuldade ainda agora em consumir ela. Só que eu tenho notado que o glúten tem feito isso, a mesma coisa, entende? Eu comer glúten qualquer tipo, tá? Com qualquer quantidade de glúten que eu ingerir, eu tenho muita dificuldade de digestão. Na hora eu já sinto meu estômago pesado, às vezes me dá muita dor de cabeça, dependendo do tipo da quantidade que eu como, me dá muita dor de cabeça, chega a me dar enxaqueca. E eu queria saber se isso pode estar ligado com algum tipo de intolerância ao glúten. Tá, pode estar relacionado com a intolerância, mas eu acredito que ainda você poderia começar pela base, fazer a modulação intestinal, começar a usar enzima digestiva, porque o que está acontecendo? Você tirou os alimentos, mas você também não colocou. Então, você precisa colocar para dentro do seu intestino, para trabalhar, para você formar essa barreira, sabe, dentro do seu intestino, que já foi muito tempo, já foi muito inflamado, né? Digamos assim, está muito inflamado, é como se tivesse uma ferida ali. Aí chega a carne, que já é pesada na digestão, você ainda sente essa intolerância. Então, você precisa tratar o seu intestino primeiro. Então, não é só tirar, você precisa colocar alguns nutrientes que vai te ajudar aí a dar uma limpeza, para depois você... É todo um protocolo que você tem que fazer, tá? Por isso que eu falei para vocês que dá para a gente fazer isso em grupo, mas tem pessoas, Vanessa, como você, que tem uma particularidade também, que pode ter uma intolerância aí a mais, que precisa ser avaliado no processo individual, tá? No seu processo individual. Certinho, obrigada, Tailene. Eu vou te chamar no privado daí pra Por gente nada. conversar, tá bom? Isso, pode Obrigada, chamar. Helena.
Depois eu vou botar lá no grupo o teu contato, aí as pessoas vão fazendo mais perguntas por lá. Agora vamos Ok. falar com a Ana Clara. Eu não estou achando ela aqui. Ana Clara, você está por aí? Eu não estou vendo ela por aqui. Oi, Ana, tudo bem? Não estou te ouvindo, mas agora eu te vi aqui. Oi, cheguei agora. Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou passar um host para você, tá, Ana? Tá bom. Já passei. Vocês me ouvem bem? Sim. Só um minutinho aqui. Deixar minha colinha aqui do meu lado. A melhor coisa, né? Ah, tem que ter, né? Muita coisa que a gente quer falar. Quando eu vou dar treinamento, eu também deixo uma colinha, senão a gente esquece. Uhum. Gente, então, deixa eu botar aqui com galeria. Agora sim. Gente, boa noite. Alguns de vocês já me conhecem, eu já conheço alguns de vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Eu acho que eu nunca vi uma aula da minha mãe, muito menos participei, então eu fico feliz com essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Hoje, o tema que eu vou trazer é um tema que é muito importante, é, não só para quem trabalha com trabalha com autoconhecimento, mas principalmente com quem vive disso e quer se conhecer e se entender um pouco mais, né? Então, o tema que eu vou trazer hoje é falando um pouco da importância do corpo nesse processo do autoconhecimento, porque é algo que todo mundo sabe. É algo que é muito, todo mundo já ouviu, né? Que a gente precisa fazer exercício todos os dias. A gente precisa se mover, precisa se exercitar. Ele é essencial para a nossa saúde, mas não é, a gente não tem que perguntar por que que a gente não faz. A gente tem que perguntar o que que existe entre eu agora e a minha versão que se exercita diariamente. O que está me impedindo de acessar essa minha versão que cuida do meu corpo, que cuida dessa morada, né? Talvez alguns de vocês não saibam, eu sou professora de yoga. E o yoga ele traz essa abordagem muito profunda do corpo, da mente, no autoconhecimento. E quando a gente fala se mover e fazer exercício diariamente, muitas pessoas já vêm com uma desculpa pronta na mente, né? Não, porque eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não dá, não sei o quê. E a questão não é essa, né? A questão é sobre uma escolha. Assim como um dia vocês talvez nunca se imaginaram estar numa escola de autoconhecimento, dando dinheiro e o tempo de vocês para essa jornada, né? Talvez hoje vocês não se imaginam dando tempo e dinheiro para algum lugar que vai dar saúde para o corpo de vocês. Mas tudo é uma escolha. Eu acho que isso é o principal para a gente se pensar quando a gente fala sobre o movimento como o alicerce do processo de autoconhecimento. Porque o corpo é o primeiro lugar que a gente chega, que a gente observa. Então, mover o nosso corpo é um instinto humano. A nossa cabeça, o nosso olhar, os nossos ombros, as nossas mãos, o nosso quadril, os nossos pés, tudo foi feito, desenvolvido na evolução humana para a gente usá-los de forma inteira. Não usar, o nosso polegar não foi feito para segurar um celular e arrastar a tela. Ele foi feito para nos dar uma habilidade muito, muito foda. E a gente não usa a mobilidade dos nossos ombros que foi nos dada para a gente ter esse estímulo do nosso corpo. Aposto que a maioria de nós não sabe
nem sabe como é se sentir bem no próprio corpo, muitas vezes. Isso é algo que a modernidade nos afastou ainda mais. E o sedentarismo é um reflexo disso, desse estilo de vida que tem que estar sempre produzindo, sempre trabalhando e fazendo coisas produtivas, desse estilo de vida também muito individualista, principalmente pós-pandemia, que gerou mais distanciamento social, e aí às vezes a gente fala, fazer algum exercício, e às vezes o problema não é dinheiro, não é tempo, o problema é que tu não quer olhar na cara de ninguém, não quer sair na rua, não quer ter mais um compromisso, não quer ter mais uma interação social, mas somos seres humanos, somos seres de convívio, né? Temos sempre que estar juntos. E não só isso, né? Antes de seres humanos, somos animais, né? Assim como um animalzinho vai ficar completamente doente se ele não se move todos os dias, a gente também, né? Então, quando a gente fala de yoga, que eu vou trazer bastante essa abordagem porque é o que eu trabalho. E é um exercício muito completo, né? Para quem tem, às vezes, dificuldade para fazer uma academia, ou fazer outra corrida, ou outra atividade que seja, o yoga é um lugar que se encontra bastante, né? Essa pesquisa do corpo, né? E o yoga, voltando um pouco para essa história do yoga, que eu acho que cabe muito trazer aqui. Existem diversos tipos de yoga, tá? Não existe só um tipo de yoga que é pessoas magras e jovens que fazem, né? Isso é também um estereótipo que se foi muito inventado, né? Quando a gente fala de yoga, tem que ser flexível, tem que isso, tem que aquilo. Sendo que os primeiros yogis, eles só meditavam e refletiam sobre autoconhecimento, que nem vocês fazem agora na escola. Não só isso, claro, né? Se faz muito trabalho aqui, mas fica mais no lugar mental, fica mais nesse corpo mental, vamos dizer assim. E com o passar dos séculos mesmo, a prática de yoga foi se desenvolvendo a um ponto em que os yogis perceberam que eles precisavam do corpo, não só do intelecto, mas do corpo, para conseguir acessar o intelecto de forma mais completa. Isso é muito importante, porque no yoga existem vários corpos. E até aqui a minha mãe, né, a Neia, ela já deve ter explicado para vocês sobre isso, que não temos só esse corpo físico, né? Também temos um corpo emocional, um corpo espiritual e tudo mais. No yoga são 5 corpos: o corpo físico, o energético, o corpo emocional, o corpo de sabedoria e o corpo de iluminação. Os últimos 2 não importam tanto para a gente. O que importa mais aqui são os 3 primeiros. O corpo que vocês mais acessam aqui na nova consciência é o corpo emocional, mental, e também um pouco desse corpo de sabedoria, né? Que é esse lado mais subconsciente, mais intuitivo. Mas tudo começa no nosso corpo físico. E a ciência é muito clara quanto ao nosso corpo físico. A gente precisa de movimento diário para se movimentar. A gente precisa disso. O sedentarismo é uma das principais causas de morte no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Porque não adianta nada você lidar com os seus traumas, rever seu passado, fazer terapia, faz constelação, faz reiki, faz massagem, faz 1 milhão de coisas, mas tu não bota uma roupinha de academia para malhar, não faz um yoga, não faz uma coisa, não faz nada. Talvez subir a escada da tua casa 5 vezes no dia já possa resolver. Existem várias formas de se movimentar. É importante a gente quebrar também essa caixinha de, vou fazer algum exercício, mas eu não gosto de academia, daí já bloqueia. Isso eu converso muito com a minha mãe, porque nós duas odiamos academia. Paguei plano de 1 ano, gente. Tô lutando porque falta 6 meses, eu não quero mais ir. Então também não é sobre fazer qualquer exercício, é sobre fazer um exercício que tu se identifique, tá? Isso é importante também. Porque não adianta, mais uma vez, tu trabalhar o teu autoconhecimento se tu não trabalha o teu corpo. Ele é o teu primeiro corpo. Ele é a primeira esfera do teu ser. Primeira coisa que tu sente, que tu percebe. Então é muito importante. Não só
para o teu autoconhecimento, mas para regular o teu sistema nervoso, para melhorar a tua imunidade, para melhorar a qualidade do teu sono e principalmente para alinhar, não é alinhar a palavra, é para equalizar, pode ser, para equalizar teu humor e a tua saúde mental. Porque a partir disso, tu traz uma liberação de diversos hormônios, serotonina, dopamina, endorfina. Tudo isso é muito importante. Fala, Eliane. Levantou a mãozinha, quer falar? Não, eu estava só batendo palmo, que achei lindo o que você falou. Muito Então, tá. bem. Gente, tá muito escura a minha tela. Eu nunca dei aula, tá? Não tenho ring light que nem a minha mãe. E se eu tivesse, eu não ia usar porque eu acho muito ruim também. Não, Vê não se- dá para ver o seu rosto, Ana. Não, Mas eu vou melhorar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. tá, mas dá para te ver. Aí Agora ficou tá melhor. claro. Assim Tá? tá melhor. Mas então, voltando, né? É muito necessário, gente, mover o corpo, tá? É muito necessário. É algo tão. É óbvio, né? A gente sabe, todo mundo sabe. Então, mais uma vez eu te pergunto: o que que existe entre você agora e a sua versão que sabe se exercitar todos os dias? Assim como em algum momento existiu uma versão sua que estava talvez muito confusa, depressiva, ansiosa, cheia de questões para lidar e que foi lá e tomou a decisão de entrar para a escola. E está aqui talvez há muito tempo, há pouco tempo, mas que com certeza já está percebendo mudanças, né? Então, o que que existe entre a você agora que não se exercita e a você que decidiu se exercitar e começar a se mover? E mesmo para você que se move, faz exercício, vai para academia, mas ai, Maria, obrigada. Assim, eu fico tola. E, o que que existe então, voltando que eu até me perdi. Então, mesmo para você que faz talvez algum exercício, mas que tenha muita dificuldade em ir, que não goste, que nem eu com a academia. O que que existe entre você e a sua versão que sabe escolher um exercício que tu se identifique? Vai, se joga, a gente vai errar muito. A gente erra muito nesse processo de autoconhecimento, tá? A gente erra muito. E começar a fazer um exercício também entra nesse lugar, porque às vezes a gente acha que, eu vou fazer tal coisa, é totalmente para mim. E às vezes a gente chega lá numa aula diferente, né, seja no que for, e a gente se acha esquisita, se acha completamente errada, fica se perguntando o que que eu estou fazendo aqui, não tenho mais idade para isso. A mente começa a pipocar de justificativas para tu não sair da tua zona de conforto. Que a nossa mente quer. A nossa mente ela tem um mecanismo muito inteligente de autoproteção, muito inteligente. Ele sempre vai querer te proteger do perigo. E talvez o seu corpo entenda que se exercitar seja um perigo. Temos muitas crenças em relação a isso. Muitas, muitas crenças em relação a isso. E aí vocês vão poder trabalhar aqui com a minha mãe. Então, quando a gente fala do corpo, por exemplo, no yoga, lembrando, eu vou trazer o yoga porque é a minha área, né? Se quiserem fazer aula também, vocês têm aula gratuita, tá? Comigo, quem é aqui da Nova Consciência, quiser experimentar, fica a dica já. E o yoga é um exercício, eu vou falar porque também acho que vocês podem gostar, né? Quem é do autoconhecimento, quem está nesse lugar normalmente gosta. Mas também se encaixa para diversos outros exercícios, tá? Que é o que ele causa. O exercício físico, ele te traz o movimento, né, seja ele qual for, te traz purificação para o teu corpo e renovação do teu corpo. Ele te purifica, te renova. Todo dia tu toma banho e escova os dentes, né? Mas em todos os dias você purifica a parte interna do teu corpo. Isso vai se acumulando num lixo mental e físico que vai se acumulando.
né? Então, assim como às vezes a gente abre um monte de abinhas no nosso celular, né? Fica ali um monte de aba aberta, tudo, um monte de coisa chega a travar o celular. Já aconteceu com vocês? Ou no computador, né? E aí você precisa ir lá e limpar as barrinhas, esvaziar, voltar só para aquele lugar, para aquele centro. A nossa mente é a mesma coisa. Ao longo de um dia, a gente abre diversas barrinhas e diversas coisinhas e tudo mais, tá? E a nossa mente, ela fica assim nessa oscilação, acumulando lixo mental. Quando a gente dorme, a gente tem essa renovação, essa purificação dos nossos pensamentos, tá? Então, o sono, ele já nos autorregula. Então, se você tem insônia, tem problemas para dormir, você precisa, mais do que ninguém, fazer exercício físico. Porque se você não consegue renovar nem a sua mente, nem o seu corpo, qualquer processo de autoconhecimento vai ser muito mais doloroso, muito mais difícil, muito mais difícil. Para trabalhar o teu autoconhecimento, acessar tuas crenças e quebrar essas crenças, né? Você primeiro tem que quebrar as primeiras crenças que estão no seu corpo, tá? Então, não tem como você estabilizar a sua mente, a sua vida, se você não estabiliza o seu corpo, tá? E a alimentação também é muito importante. Vocês tiveram aula agora com a Nutri, né? Que deu para vocês. Queria ter visto, mas eu também estava dando aula até agora. Deve ter sido muito boa. E a alimentação, ela faz muita diferença, tá? Tem alimentos que nos inflamam a ponto de trazer ansiedade, tá? Trazer diversas questões. Porque quando a gente fala de exercício físico, não é só sobre a tua aparência física. Pouco importa a tua aparência física. Vai ser só, e a tua aparência física vai ser só uma consequência do que você está fazendo no teu dia a dia. E também de genética e diversas questões. Então, quando a gente fala de exercício físico, não é para tu sair também doida daqui e, agora eu vou me inscrever em tudo, fazer academia e vou projeto verão, ficar trincada. Legal, se tu quiser, né? Nossa, vai, se joga. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é que nunca se deve fazer um exercício físico pensando no estético, e sim na tua saúde, né? É difícil pra gente hoje em dia pensar que a gente vai fazer algo só para saúde, né? E se não tem se não tem uma recompensa imediata, é muito mais difícil da gente ficar ali no lugar, né? Mas se vocês têm a recompensa imediata fazendo exercício, por mais que talvez não percebam, tá? Então, esse é o nosso corpo físico, tá? O nosso corpo físico que é muito importante para esse processo de autoconhecimento, que é esse primeiro corpo dentro do yoga, né? E dentro de vários sistemas de filosofia, tá? O outro corpo é o nosso corpo energético, que é um corpo que a gente trabalha muito na constelação. E o nosso corpo energético é basicamente a nossa respiração. E a nossa respiração são as nossas emoções. Nosso corpo energético, então, tudo quando a gente fala de energia, minha energia tá boa, tô lá para baixo, pode ter certeza que isso fala muito sobre a tua respiração, tá? 90% das pessoas que estão aqui, eu acredito que não saibam respirar de verdade. A gente não aprende a respirar. Sério, gente, devia ter isso na escola, na educação física que seja, respirar. A respiração é a base da nossa vida. É a base da nossa vida, a gente esquece dela. A gente esquece de respirar. E não sabe respirar direito. Como que a gente quer ter uma mente equilibrada, ter um estado emocional equilibrado, se a gente tem muita dificuldade de respirar? E a respiração é esse elo entre o teu corpo e o teu espírito, a tua mente. Então, a tua respiração, uma respiração regulada, ela regula o teu estado emocional. Uma respiração consciente vai reduzir tua ansiedade, vai te trazer mais clareza mental,
tá? E vai te trazer mais energia vital mesmo. Mas vai oxigenar mais o teu corpo, vai ativar mais o teu sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso de estar desperto, mas relaxado ao mesmo tempo. Que a gente tem os dois sistemas, o parasimpático, que é esse mais relaxado, vamos simplificar dessa forma, e o sistema nervoso simpático, que é aquele de estado de fuga, de alerta, toda hora, sabe? É a campainha de alguma coisa está errada aqui, alguma coisa está errada ali. Normalmente a gente vive com esse sistema simpático em alerta o tempo todo, mesmo quando não precisa, tá? Então, trazer a tua consciência na tua respiração, no yoga a gente trabalha muito, muito respiração. Ativa muito o teu sistema parasimpático e estabiliza o teu estado emocional, tá? A gente vai fazer um exercício de respiração daqui a pouco, antes da gente finalizar a aula. E o que que acontece aqui, né? Além de tudo isso que a gente já sabe, que o corpo é essa base para a gente trabalhar a nossa mente, ter uma vida saudável. O corpo ele também é um mapa do teu autoconhecimento. O teu corpo ele guarda absolutamente todas as tuas memórias, todos os teus traumas e todas as experiências que você já teve na sua vida, desde as experiências mais positivas até principalmente as mais negativas. Então, quando a gente trabalha o corpo, a gente também está curando e ressignificando histórias. O corpo e a mente, eles são muito, muito ligados, tá? E, e o nosso corpo, ele, ele é manifestado, ele existe a partir do nosso pensamento, a partir da nossa mente. A forma que a gente pensa, a forma que a gente leva os nossos dias, vão fazer que o nosso corpo seja mais tenso, sistema nervoso simpático, ou mais relaxado, sistema nervoso parasimpático. Então, talvez hoje você fale, né? Ah, não sei o quê, eu não sou nada flexível, sou encurtada, não consigo parar quieta. É a tua mente, é a tua mente que talvez seja muito rígida, tua mente que não consegue parar. E tá tudo bem. Não é para vocês se sentirem mal com nada disso. Ah, eu sou encurtada porque por causa disso, daquilo. Assim, é o mais comum hoje, infelizmente. Mas vocês estão aqui para isso, para melhorar. Vocês estão aqui para se conhecer. Vocês estão aqui para serem uma pessoa melhor. E não adianta nada curar todos os teus traumas se tu não vai ter disposição para brincar com teus filhos, com teus netos. O que adianta curar os teus traumas se tu não tem disposição para, sei lá, ir na praia, sair para almoçar com a família, para se abaixar para pegar alguma coisa que caiu? Adianta curar os teus traumas se tu tem medo de cair no chão e não conseguir se levantar? Não tem cabimento, né? O teu corpo, ele é a tua casa. Ele é a tua primeira casa. É a casa que tu tá desde o dia que o teu embriãozinho começou a se desenvolver, o corpo da tua mãe. É esse mesmo corpo. E ele vai ser esse mesmo corpo até o dia que tu morrer. E eu tenho certeza aqui que todo mundo quer morrer bem, né? Porque todo mundo vai morrer. Isso a gente já sabe, né? Não tem por que ter tabu com isso. A gente vai morrer, todo mundo vai morrer. E aí, como é que você quer chegar nesse dia? De uma forma melhor, mais elevada, mais saudável? Ou você quer chegar nesses dias de cama, tendo que depender completamente dos outros? E se isso acontecer, também aí, enfim, né? Cada um tem sua vida. A gente não tá aqui também para julgar, nem nada nesse sentido. Mas para trazer essa consciência de que você tem uma escolha.
Assim como você escolheu estar aqui. Você tem a escolha de fazer um exercício físico, seja ele qual for. Tu vai descobrir. Esse é o teu papel agora, é descobrir qual a prática que se encaixa melhor na tua realidade. Talvez você não faça todos os dias, mas talvez você comece a querer, talvez caminhar um pouco mais, trocar um elevador por uma escada. Talvez aos poucos, talvez tu faça exercício uma vez na semana, mas que tu continue e que tu sempre vá. Já vai fazer muita diferença. Já vai fazer muita diferença, tá? O ideal que os médicos falam é todo dia fazer pelo menos 50 minutos de alguma coisa que acelere o teu coração. Vocês já ouviram essa? Isso é algo que é muito importante, porque quando a gente chega num momento de estresse real, às vezes a gente não tem estrutura para lidar. E às vezes nem é por causa das nossas crenças, às vezes é porque o nosso corpo ele não sabe como é se estressar e continuar bem. A prática de yoga é assim, ela é incrível nisso, porque as pessoas acham que é uma prática calma, né? Não, a prática de yoga não é calma, ela vai te estressar. E a partir daí você vai ter que aprender a lidar com esse estresse. Isso é algo que os exercícios fazem. Eles te desafiam, te irritam, te deixam assim, ó, às vezes puta da cara. Eu acho que eu posso falar palavrão, né, gente? Acho que minha mãe fala também. Ela fala assim. E, enfim, os exercícios, eles podem muitas vezes te deixar muito, muito com raiva mesmo. Minha mãe fazia aula comigo. Gente, minha mãe fazia aula comigo, ela falava pra mim no final da aula que eu queria lançar na tua cara naquela hora. Aí eu falava, tá bom, isso, aceita, percebe, respira. Namastê. Porque é isso. O teu corpo, ele tá nessa zona de conforto, e quando ele sai da zona de conforto, ele acha que tá em perigo. Então, ele vai te gerar todas essas emoções diferentes. Mas se tu continua, só continua, tu vai começar a ter uma resposta muito melhor ao estresse, à ansiedade, à raiva, à frustração, às coisas que saem fora do teu controle, né? Então, o exercício físico ele é muito importante para muita coisa. E voltando para esse assunto, né? Que o nosso corpo é uma casa. Tem um psiquiatra que eu gosto muito, que ele trabalha na área há mais de, sei lá, 40 anos. E ele está na linha de frente de todas as pesquisas estadunidenses, sobre curas de traumas. Não vou lembrar o nome dele agora, gente, perdoem. É Besley, Evan, alguma coisa, depois eu posso mandar. Se vocês quiserem, peçam ali aqui no chat, que eu mando para vocês. Então ele tá na linha de frente há mais de 40, 50 anos de todas as principais pesquisas de como curar traumas. E tem um livro dele que ele fala sobre tudo isso. E ele trata de traumas assim, ex-soldados de guerra, crianças que foram abusadas, pessoas que sofreram acidentes trágicos e sobreviveram, que deixam sequelas muito, muito fortes, né, no corpo. E ele diz que as terapias que mais funcionam para a maior parte das pessoas não é a terapia falada. Ele fala até do Theta Healing, para quem conhece o Theta Healing. Ele fala o Theta Healing ele defende muito, tá? Ele só não usa com a palavra do Theta. Ele não fala o Theta Healing, mas é a mesma coisa. Não é a terapia falada. Ela é muito importante também. Se tiver alguma terapeuta aqui, não me odeie, né? Também é muito importante. Mas levando para esse lugar de traumas muito fortes, muito que marcaram muito, que dissociaram mesmo a mente de alguém. As principais terapias que ele defende é Theta Healing, que é parecido com hipnose. Hipnose ele não defende muito. Yoga e teatro. E até coral. Até coral. Por quê? Porque tudo isso faz você entrar numa harmonia com um grupo.
Quando a gente tem um trauma, quando a gente tem depressão, ansiedade, é o nosso corpo e a nossa mente não sabendo se conectar com os outros, não sabendo se conectar com aquilo que está ao nosso redor de forma verdadeira. O que que o yoga, um exercício físico, um teatro, um coral fazem? Eles te botam num grupo e te botam para ter que entrar em sintonia com esse grupo. 90% dos nossos problemas é não saber entrar em sintonia com as nossas emoções e com as pessoas ao nosso redor. Se você descobre uma coisa que você possa fazer que vai te fazer entrar em sintonia com outras pessoas, isso vai ser muito benéfico. Tu vai começar a aprender a se conectar um pouco mais. Cantar também eu gosto de considerar um exercício físico, tá? Cantar. Nem que seja sozinho em casa, tomando banho, o que seja, cantar, falar, expressar. O movimento físico faz isso. Te dá mais liberdade para tu se expressar. Se a gente não se movimenta, como que a gente vai saber o que o nosso corpo quer? E como que a gente vai saber o que a gente está precisando em determinado momento, né? Então, a expressão também é algo que a gente ganha muito ao se movimentar, tá? Essa capacidade de, aos poucos, começar a saber falar melhor, se expressar melhor, porque você começa a perceber o que seu corpo quer, quais são as suas necessidades. Muitas vezes a gente briga, discute, sofre só porque a gente não sabe qual é a nossa necessidade naquele momento. Às vezes a gente está brigando horrores com o nosso parceiro, família, chefe, seja com quem for. Briga, briga, bate cabeça e tudo que você queria era conseguir falar que você tinha uma certa necessidade. Talvez a sua necessidade fosse ser ouvido, talvez sua necessidade fosse ser abraçado, talvez a sua necessidade fosse chorar, mas tu não está nem conseguindo acessar essa tua necessidade. E até mesmo quando a gente vai para os grupos de constelação, Teta Healing, tudo, qualquer um desses cursos, atendimentos, o que for. Se tu tá muito distante do teu corpo e da tua expressão, vai ser muito mais difícil para tu perceber qualquer coisa, tá? Então é muito importante trazer o exercício não só, né, para o teu corpo, mas para todas essas questões, tá? Outro ponto que é muito interessante de abordar é a questão da nossa autoestima. A nossa autoestima, ela muda drasticamente quando a gente faz exercício físico. Talvez você não queira fazer exercício físico porque você se acha feia, gorda, esquisita. Não são palavras que eu gosto de usar, mas às vezes a gente se sente assim, né? E não que sejam coisas ruins também, tá? Não que sejam coisas ruins. Mas quando a gente deixa de fazer alguma coisa por medo de errar, por medo dos outros nos verem e nos acharem esquisita, nossa, a gente tá matando uma parte nossa. Tu tá matando uma parte tua quando tu deixa de fazer alguma coisa por medo de os outros acharem algo sobre ti. Tu sabe disso, né? Tu deixa uma parte tua morrer ali. Todas nós fazemos isso. Todas nós. Todas nós fazemos isso às vezes, né? Eu também faço. Eu não saio ilesa disso aí, não. Temos medo de errar, temos medo de não ser bom o suficiente, de passar vergonha. O primeiro exercício que eu comecei a fazer foi dança. Eu comecei a dançar com 15 anos. E no lugar que eu comecei a fazer dança, só tinha criança. A menininha mais velha tinha 8 anos, eu tinha 15. Ela tinha 8 anos e ela, assim, quem sabe balé, quem já fez balé vai entender um pouco mais. Ela era da ponta, que é, assim, ela era super avançada. A bicha, assim, era brava. Tinha 8 anos e me deixava no chinelo. Gente, eu morria de vergonha, me achava ridículo. Ridículo. Verdade, tá?
Mas eu não desisti. Eu não desisti. Nessa época eu ainda eu tinha depressão, tomava remédio, eu estava passando por uma fase bem difícil. Por algum motivo, eu não desisti. E eu agradeço muito a mim mesma por ter segurado, ter sustentado essa vergonha que eu estava sentindo. Porque ninguém sai ileso dela. Depois de uns anos, eu fui fazer dança em outro lugar. Que eu achei outro lugar, tinham pessoas mais da minha idade e tudo mais, mas ainda assim lá tinham pessoas muito melhores do que eu, que estavam muito mais prontas do que eu. Isso existe em todo lugar, eu vejo isso muito dos meus alunos. Eu tenho que lembrar sempre para os meus alunos na prática de yoga, por exemplo. Vocês não estão aqui para mostrar nada, para provar nada para ninguém. Vocês não estão aqui para ser melhor ou isso ou aquilo. Vocês estão aqui para se perceber, se descobrir, tá? Tá, e que horas que acaba a aula? Só para eu saber quanto tempo que eu tenho aqui antes. Às 21. Às Antes, 21? antes de tu fazer a respiração, fala um pouco mais das tuas aulas para o pessoal da escola. Tenho certeza que Aham, a gente vai se interessar para poder tá, começar esse movimento de exercício. sim. Eu achava que acabava 9h15, gente. Então eu vou encerrando esse assunto. Vou trazer então o que a Thay pediu das aulas e a gente faz uma respiraçãozinha final, tá? É, As minhas aulas de yoga, elas trabalham muito com o ritmo de cada um, individual, mas também com o ritmo lunar. O que que isso quer dizer? Que na prática de yoga que eu faço, eu acho muito importante respeitar os ciclos da mulher, porque a gente não é a mesma todos os dias. Isso é muito importante falar. Eu queria ter entrado um pouco mais nisso, mas tudo bem. Quando vocês forem fazer aula comigo, eu vou falar sobre isso. O nosso corpo, principalmente nós mulheres, né, temos ciclos, né, menstruação, tudo mais. Mesmo quem já passou pela menopausa ainda sofre as influências de ciclos, tá? E ainda tem toda uma mudança hormonal ao longo das semanas e dos dias, até mais quem está na menopausa. E acho muito importante a gente respeitar isso, tá? Então, as minhas aulas, elas nunca são iguais. Tem semana que é mais intensa e tem semana que é mais meditativa. Justamente por isso, para respeitar esses ciclos. Eu tenho aula online e presencial, tá? Todo mundo que está aqui tem pelo menos uma aula comigo que pode fazer, tá? Eu não sei qual que foi, se minha mãe. Depois eu vejo com a minha mãe direitinho, se ela liberou para vocês fazerem sempre, tá? Daí eu confirmo com ela, amanhã eu dou uma resposta lá para vocês todas. Mas pelo menos uma aula eu sei que todos vocês têm comigo, tá? E eu tenho turma online quarta-feira, 8 horas da manhã, e quinta-feira hoje, que daí talvez seja um bom horário, que é no mesmo horário daqui, mas é às 7, tá? Mas também tem presencial aqui no Campeche. Vou mandar lá no grupo também mais essas informações para não ficar muita coisa aqui, porque isso a gente não grava muito, né? Depois eu mando lá escrito. Mas se alguém quiser fazer uma aula de yoga, esse sábado eu vou dar uma aula aberta, tá? Com teoria e prática, bem profunda, muito boa, abordando a ciclicidade feminina. Tá? Vocês mulheres, gente, façam essa aula, tá? Porque a gente precisa entender os nossos ciclos, a gente precisa entender o nosso corpo, Daí tá? vai ser online, presencial, isso? Vai ser online. Vai ser Online. online. Nesse sábado, às 18 horas, tá? Eu vou abordar bastante esse assunto dos nossos ciclos e trazer uma prática, né, de yoga. Uhum. Então é isso, gente. Já temos 5 minutinhos. A gente vai fazer 5 minutinhos dessa respiração, tá? Do momento breve, meditativo aqui. Então, vão achando um lugar confortável que vocês possam sentar. Oi, Ana, deixa eu te fazer só uma perguntinha rápida. Claro. Você tem alguma rede social, algum lugar onde a gente possa acompanhar quando vai ter essas aulas, os locais que você dá aula presencial? Sim, eu tenho tudo isso aqui. Eu não tô te vendo. Deixa eu ver Eu quem é sou a que é. Vanessa, eu tô sem vídeo. Ah, tá. Tá bom, Vanessa. Eu tenho sim. A Thay vai mandar tudo ali para vocês no grupo. Meu Instagram, meu WhatsApp, e tudo Tá, mais, os horários.
Tá bom? Certinho, Tá que eu então. mando. Obrigada, tá? Nada. Sábado também, eu já aproveito e já mando o link. Quando todo Legal. mundo mandar, né? Sim, eu já vou mandar ali no grupinho. Gente, então agora vamos fazer um momento de respiração. Vamos sentando confortavelmente. Podem se encostar se vocês quiserem, se forem ficar mais confortáveis. A perna pode ficar da forma que for mais confortável. Se tu já está sentada confortável, pode ficar assim. E tu vai fechar os teus olhos agora. E quando tu fechar os teus olhos, tu vai começar a trazer a consciência um pouco mais para a tua respiração. E você vai deixar para trás tudo que você ouviu até agora. E se preparar para esse novo momento que está chegando. Esse momento presente que está sendo construído a cada respiração que você faz. Relaxa ainda mais os teus pés e as tuas pernas. Relaxa ainda mais os teus ombros, os teus cotovelos e mãos. Relaxa ainda mais o seu rosto. Relaxa a boca, desencosta os dentes, solta a língua do céu da boca. Relaxa os teus olhos, sobrancelhas, testa. Sente como se a pele do seu rosto estivesse derretendo, amolecendo para o chão. Sente como se gotas de água caíssem sobre os teus ombros, limpando e tirando ainda mais todo o peso do teu dia, da tua semana. Você começa a respirar, percebendo principalmente a sua exalação, soltando o ar pelas narinas. Percebe que o ar se prolonga, ele quer ir longe, sem pressa, o mais lento possível. Percebe que o seu corpo é o seu templo, a sua casa, e inspirando suavemente pelo nariz, você sente o ar entrar como se você estivesse abrindo uma janela. E ao exalar, você sente como se estivesse varrendo o pó de dentro dessa casa. A cada inspiração, sente a energia entrando. A cada expiração, libere o que não te serve mais. Experimenta agora trazer momentos de pausa com os pulmões cheios e pulmões vazios. Se for demais, não faz. Se for possível, você traz a consciência para esses momentos também. E em cada respiração, você visualiza o seu corpo sendo preenchido por luz.
uma luz dourada que toca cada cômodo da sua casa interior, iluminando, aquecendo, cuidando. Sinta-se morando em si. Sinta-se bem-vinda no seu próprio corpo. E junto comigo você respira agora. Termina uma exalação e inspira, repetindo mentalmente: eu chego em casa. E exalando, repete mentalmente: eu fico em paz. Inspire, eu chego em casa. Expire, eu fico em paz. Inspire, eu chego em casa. Expire, eu fico em paz. Percebe esses instantes de silêncio? Sente essa presença no seu corpo e essa quietude que vem quando você se permite estar. Trazendo as tuas duas mãos unidas de frente ao peito, um sinal de prece. Você traz uma intenção para essa nova semana, para essa nova você que chega agora depois dessa aula. Uma intenção pode ser uma palavra, uma frase, uma sensação, qualquer coisa que você queira cultivar internamente. E ao terminar, deixa a testa cair sobre os dedos, fazendo uma reverência a ti mesmo. Uma reverência ao seu corpo, essa morada sagrada que você habita. E agradece a ti mesmo por cada decisão que você tomou que te trouxe até aqui. E por cada decisão que você vai saber tomar para chegar ainda mais num lugar, numa versão sua mais iluminada e elevada. E eu agradeço vocês também por essa presença, por escuta. E assim como eu finalizo as minhas aulas, eu finalizo aqui. Namastê. E podem ir voltando no tempo de vocês. Gente, muito obrigada por estarem presentes, por esse momento, por essa troca, por mais que vocês não tenham falado muito, é uma troca, cada olhar, tá? Estar aqui com vocês. Muito feliz com a oportunidade também de ter trazido essa aulinha aqui. Na aula também a gente não fala muito, Ana. Sim, Às vezes uma ou outra pessoa fala, mas é mais nas aulas de quinta quando tem a constelação. Mas foi muito sim. legal.
Então tá, gente, muito, muito obrigada. Até uma próxima. Vou mandar ali todas as informações das aulas. E, eu esqueço que a tia, a avó, tá todo mundo aqui me vendo, né? Amo vocês. É, eu vou mandar ali todas as informações, gente. Então, um bom restinho de semana. Se movimentem, respirem, tá bom? Tá, e deixo contigo agora. Na verdade, eu acho que a gente encerra agora, né? Eu só entrei para dar uma mão aí. Espero que tenha todo mundo gostado das duas aulas. Eu amei, particularmente. E até terça-feira, pessoal. Bom final de semana. Tá bom? Beijo para todo mundo.